trabalha na igreja com este dom e você nem percebe. Por exemplo, às vezes nós temos umas irmãs que sobram para cuidar das crianças, que está exercendo um dom de serviço. Os irmãos que estão cuidando ali do som, da mídia, que estão correndo aqui na igreja, ficando ali na porta, para fazer o culto acontecer, eles também estão sendo usados nessa parte de serviços, porque serviço é algo que tem uma ampla, função. Quando os nossos irmãos sobem aqui na igreja, aqui no altar para louvar, os nossos irmãos levitas, eles também estão usando de certa forma esses dons de serviços também, porque através do louvor, a igreja ela vai sendo edificada, ela vai sendo levada ali na adoração. Está ruim o som, irmão? Então, esses dons, eles vão sendo manifestos na igreja de uma forma muito poderosa. E às vezes você é usado através de dons e não sabe. Porque quantas vezes eu já ouvi isso de alguém? Eu não tenho nenhum dom. Você já falou isso? Senhor, eu não conheço, eu não tenho dom, não tenho nenhum dom. Olha para... Eu falei para os irmãos que isso não é uma lista completa, tá? É só para a gente basear aqui o nosso estudo, mas a gente pode garimpar mais e trazer mais dons aqui na palavra, mas aqui já está de bom tamanho, já tem bastante coisas. Às vezes você tem um dom onde você exerce misericórdia. Sabe aquela pessoa que tem aquele coração bom, que não aguenta ver ninguém sofrendo, quando sabe que tem alguém passando necessidade, corre para fazer alguma coisa, para ajudar. Às vezes você tem o dom de misericórdia e nem sabe. Quantas pessoas tem aqui dentro da igreja que são líderes, que Deus tem levantado como líder? Ah, mas eu não sou líder da igreja, eu não sou um pastor. Mas às vezes você é um líder de louvor, você é um líder de coral, você é um líder de obreiros, você é um líder do ministério infantil. Você, de certa forma, você exerce um dom de liderança. E aqui eu coloquei essas três partes, esses três textos. O primeiro ali é dons de serviço, que está lá em Romanos 12. Mas hoje nós vamos ficar aqui no meio, dons de manifestação. Porque na aula passada a gente ficou aqui, se eu não me engano foi essa primeira parte aqui, dons de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação de línguas. Você pode ver que todos esses dons estão aqui no meio, os 9 dons, tá bom? De 1 Coríntios 12. Versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Tá bom? Tremendo esse texto, Talvez este texto, quando fala a respeito de dons, seja o mais conhecido de todos, o que as pessoas mais ensinam, mais pregam, mais ministram para a igreja, porque esses dons de manifestações, na qual o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na vida da igreja, e eu tenho certeza que você, de certa forma, já foi usado em alguns desses dons. Às vezes aqui no louvor, ministrando, o Espírito Santo, ele te impulsiona, Fábio, a falar coisas que você não estava nem preparando, mas aquilo te toma de uma forma, Vanessa também, os irmãos do louvor, e você começa a transmitir para a igreja algo que está no teu coração, um testemunho interior que o Espírito Santo está testificando, e quando você fala, esta palavra que está saindo da tua boca, está sendo direcionada para alguém. Às vezes uma palavra de profecia. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, 13, 14. Mas antes de eu entrar aqui nos dons, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu li muito, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, 11.
12, 13, 14 e assim por diante. E existe duas particularidades que todos os textos que Paulo escreve a respeito dos dons vai mostrar. O primeiro dele, Paulo sempre vai dizer que nós somos um corpo. Se você for em Romanos, ele vai falar isso, que nós somos um corpo. Aqui em 1 Coríntios 12, Paulo vai falar de novo que nós somos um corpo. Em Efésios 4 também vai falar que nós somos um corpo. E como um corpo, nós somos diversos, né? Porque se você olhar para um corpo, ele tem diversas partes. Uma parte é a mão, outra parte é o pé, é os dedos, né? O olho, é a orelha, é o nariz, é a boca. Mas são várias partes que formam um todo. Porque não são dois corpos, é um corpo só. E a igreja, quando o apóstolo Paulo fala nesses 3 textos, compara as nossas vidas como um corpo. A igreja, ela precisa funcionar como um corpo. Ela precisa ser trabalhada como um corpo. E eu gosto de uma parte que fala lá em Romanos 12, que fala que todos nós devemos ter uma fé equilibrada, né? O que seria esta fé equilibrada? Ela trabalha em 2 sentidos. Verifica se você consegue me entender. No sentido daquela pessoa que se acha muito, né? Não, eu sou o melhor no que eu faço, eu sou o melhor, e começa a ter aquela soberba, né? Que, se achando que é o melhor. A Bíblia fala que nós devemos ter uma fé equilibrada. Então você precisa descer do pedestal e reconhecer que você faz parte de um corpo no qual o mais importante, o cabeça, é Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Mas também traz um equilíbrio num outro lado. Porque às vezes a pessoa, ela se sente muito pequena. Ela se sente muito coitadinha, eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Imagina que Deus vai me usar, eu sendo tão falho, tão pequeno, tão pecador. Não, eu sou pequeno demais. Isso também está errado. Porque se você se sentir muito inferior e começar a olhar as pessoas de cabeça baixa, você vem para a igreja e você não consegue nem olhar alguém nos olhos, você precisa ser tratado também, porque você precisa ser equilibrado, você precisa reconhecer a outra pessoa como superior a você. Por quê? Porque quando eu tenho uma fé equilibrada, eu sei qual que é a minha função no corpo, e todos nós que aqui estamos, temos esta função no corpo. E quando eu começo a trabalhar nos dons, entender qual é o meu chamado, aonde o Senhor tem me levado, e enquanto eu estiver falando, você pode olhar para esta imagem. Se você quiser pegar o seu celular, tirar uma foto, pode tirar. Você pode começar a fazer a seguinte pergunta: Senhor, nesses dons, aonde eu me enquadro? Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. A Bíblia não fala assim, os presbíteros devem buscar com zelo os melhores dons, ou as diaconisas ou os diáconos devem buscar com zelo os melhores dons, mas ele fala assim, toda a igreja deve buscar com zelo os melhores dons. Então a minha oração, e eu quero que este estudo traga para você e para quem vai nos assistir também, ou está nos assistindo, ou vai nos assistir posteriormente, que você comece a orar, buscando a direção de Deus, perguntando, Deus, aonde eu posso funcionar dentro deste corpo, através destes dons que o Senhor quer colocar na minha vida? A pergunta é, Deus quer, Deus não vai, mas Ele quer, e Ele vai colocar dons na sua vida para você contribuir na igreja. E quando, outra coisa também, uma fé equilibrada, eu não tenho dons espirituais na minha vida para me promover. Deus vai colocar dons na vida do Ney para ele crescer, se promover, não. Os dons que Deus coloca na minha vida, ele só tem um objetivo, que é abençoar a sua vida.
Os dons nunca é para mim, mas os dons é para você. Então, se eu tenho um dom e eu estou aqui exercendo, vamos estudar aqui um dom de ensino, está ali ó, o terceiro, né, em Romanos 12. Se eu estou aqui para ministrar para você através de um dom, que é um dom de ensino, este dom não é para mim. Somente, claro, eu vou ser edificado, mas este dom é para edificar a sua vida. E da mesma forma, você, quando você opera nos dons do Espírito Santo, você está operando nos dons para abençoar outra vida, ou para abençoar a minha vida. Então, se cada um usar pelo menos um dom, eu vou te abençoar, você vai me abençoar, e nós vamos sendo abençoados em todas as áreas. Os dons é para ser usados somente dentro da igreja? Não. Aquela parte que eu falei, vamos sair de dentro da caixinha de cimento. Gostei dessa frase. Vamos sair de dentro da caixinha de cimento. Essa caixinha de cimento que se chama igreja é bênção? É bênção. Mas eu venho aqui para quê? Para me fortalecer, para me encher, para me edificar, para sair lá para fora, porque igreja é isso, igreja é sair para fora, para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo a toda a criatura. Então, quando você está na tua casa, e alguém toca o telefone, o celular e fala, olha, eu preciso conversar com você. E você pergunta, por que eu? É porque aquela pessoa, ela viu em você algo como misericórdia, como exortação, como serviço, e você vai emprestar ali os seus ouvidos para ouvir aquela pessoa, e também vai abrir a sua boca para declarar algo da parte de Deus, para abençoar aquela vida. Você consegue entender que às vezes as pessoas enxergam em você um dom que você nem sabia que isso se chamava dom. Às vezes você está na igreja, alguém chega e fala, Fran, posso conversar com você um pouquinho? As irmãs gostam muito de falar isso aqui, amiga, estou sofrendo tanto. Amiga, me ajuda. Por que está fazendo isso? Porque vê nela algo de Deus. Eu posso falar algo para você? Você tem algo de Deus na sua vida. Então nós vamos lapidar isso na igreja. Eu já falei que eu não sou um pregador convencional, né? Eu vou para lá, eu venho para cá, eu falo que vou ficar aqui, eu venho para cá, eu venho para lá. Mas os irmãos me entendem, porque o Espírito Santo ele vai direcionando. E você precisa lapidar esses dons na sua vida, porque você precisa usar eles para a edificação do corpo de Cristo. E esse dom não é para você, esse dom é para a igreja. Esse dom é para você abençoar alguém que está lá fora, alguém que vai vir até você, que você vai sair desta caixinha de cimento e você vai anunciar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes tem umas pessoas aqui, eu não sei, mas eu vou falar o que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Às vezes você trabalha lá na sua casa. Você atende pessoas dentro da sua casa, eu não sei, fazendo unha, cortando cabelo, eu não sei. Mas às vezes a pessoa entra na sua casa e fala, amiga, eu sinto algo diferente dentro desta casa. Eu sinto algo diferente dentro deste comércio. Eu sinto algo diferente quando eu olho para a tua vida, eu sinto uma paz. Eu posso te falar algo que está aqui me incomodando? Olha, eu não falei isso para ninguém, mas eu estou sentindo, eu não sei. Eu estou sentindo que eu devo falar isso para você. E aquela pessoa começa a falar, ela começa a se abrir. De repente você olha para ela, ela está chorando. E você não entende, Senhor, por que isso? É os dons que estão na sua vida, que Deus está usando para você edificar esta pessoa que está na sua frente, se abrindo para você. E Deus vai colocar uma sabedoria tão grande na tua boca, que a unção do Espírito Santo vai começar a usar você para trazer uma exortação.
Às vezes essa pessoa está sentada ali na cadeira, diante de você, falando: olha, eu já não tenho mais forças para ir para a igreja. Olha, eu já não quero mais ir para a igreja, eu não aguento mais ir para a igreja. E você vai falar: minha irmã, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, o mais difícil Ele já fez, e você vai largar este evangelho, este Jesus, por causa de uma briguinha com esse ou com aquele? É claro que tem um dom aqui tremendo, discernimento de espírito. Às vezes você vai ter que sair de um lugar, porque aquele lugar não está pregando a palavra de Deus da maneira correta. Porque às vezes nós achamos que o discernimento de espírito é só para ver demônios, né? É para ver quando alguém está atuando. Não, o discernimento de espírito é para trazer a revelação de que algo está acontecendo naquele lugar que não está certo. Mas se é algo grave, algo que é um crime, que você vê que não está certo, você tem que sair. Mas se é erros, falhas, que nós passamos no nosso dia a dia, nós temos que permanecer juntos e orar, buscar a direção de Deus, porque todos nós erramos. Um dia eu vou pisar no seu pé, eu vou te entristecer com alguma palavra. Se você andar junto comigo muito tempo, você vai se entristecer de alguma forma comigo. Mas isso é motivo para você abandonar o evangelho? Não. Isso é motivo para você dobrar o seu joelho e falar: Deus, abençoa o Ney. Porque ele falou algo que não devia, ele agiu de forma que não devia, mas abençoa o Ney, Senhor, porque ele é um homem de Deus, eu sei que ele é um homem de Deus, mas ele errou, e eu perdoo ele por isso que ele fez na minha vida, e nós vamos caminhar juntos. Mas se for uma heresia, se algum dia eu subir aqui e começar a pregar algo que não está na palavra do Senhor, você tem todo o direito de levantar aí da sua cadeira, ir embora e me deixar falando sozinho, porque eu não estou agindo como homem de Deus, conhecedor da palavra. Mas eu só vou ser edificado desta forma, se eu conhecer os dons que estão sendo ministrados na igreja, em todos os cultos, e na minha vida também, quando eu saio dessa caixinha de cimento. Então a profecia, ela é importantíssima na igreja, um principal dom, como diz Paulo, porque através da profecia nós ministramos a palavra de Deus. E eu disse para os irmãos na outra aula que profecia não é entregar recado. Não é você chegar para alguém e falar: ora, assim diz o Senhor, eis que te digo, Deus falando, não. Mas profecia é quando você prepara uma palavra e você sente dentro do seu coração aquele impulso de trazer algo da parte de Deus para a igreja. E você fala, você transmite, você anuncia, você pode usar esta profecia na palavra, você pode usar esta profecia no ensino, você pode usar esta profecia ensinando para as crianças, no louvor, quando o Senhor te impulsiona a trazer algo da parte de Deus para a igreja. E não é uma pregação somente, porque pregar hoje em dia qualquer um prega. Você pode ir na internet, procurar um sermão, 365 sermões por ano, e você começa a ministrar aqui aquele sermão. Mas profecia é diferente. É quando você é impulsionado pelo Espírito Santo para trazer algo da parte de Deus para a igreja. Aí nós falamos que isso é um dom de fala. Por quê? Porque você abre a sua boca e você transmite aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Aí nós falamos sobre a variedade de línguas. Eu nem vou falar muito, porque acho que em todos os cultos eu tenho falado um pouco sobre a variedade de línguas. E o dons de línguas eu vou falar mais uma vez. É importante você praticar. Você que fala em línguas, continue orando em línguas. Porque quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você ora em línguas, você edifica o teu espírito. E se tem uma oração que não erra, é uma oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que vai direcionando, e não tem como o Espírito errar uma oração.
Tem como o Espírito Santo errar uma oração? Não. Ah, mas eu não estou entendendo. Você não está entendendo, o seu adversário não está entendendo, e no mundo espiritual, o Espírito Santo está trabalhando de uma forma tremenda. Mas no culto público, isso só é viável quando eu falo em línguas para a igreja, como uma revelação, quando eu tenho a interpretação de línguas. Porque se eu falar aqui para vocês em línguas e alguém se levantar, imagina o irmão Antônio ali, se levanta e começa a traduzir as línguas que eu estou falando, a interpretação de línguas, isso traz um peso de uma profecia para a igreja, porque Deus vai trazendo uma mensagem direcionada para alguém ou para a igreja. E tem uma outra variedade de língua, por isso que está aqui, ó, variedade de línguas, é quando nós falamos ali em 1 Coríntios 14, que fala que as línguas para os incrédulos. Como Jerusalém, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, os apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, conforme as nações que ali estavam. Eu lembro certa feita que o pastor Miguel contou aqui, né, que quando ele era criança, ele estava num culto, e entrou um alemão, ele criança, né, ele até fala, eu só falava baianês, né, russo, em outro idioma, um russo. E o pastor Miguel começou a falar com aquele homem em línguas, e começou a falar na língua dele. Isto é uma variedade de línguas para os incrédulos. Por quê? Porque aquele homem deve ter ficado impactado. Consegue entender? Então, a variedade de línguas, a gente já falou muitas vezes, a interpretação também. Mas, quando a gente fala assim, aquele irmão é um profeta, ele traz uma profecia, vamos receber uma profecia. Geralmente esses dons que nós estamos falando, que a gente coloca usualmente, né, os pentecostais, né, começa a falar muito isso, né, aquela irmã me entregou uma profecia. Na verdade, aquela irmã te entregou uma revelação, ou aquele irmão te entregou uma revelação que pode ser uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento ou discernimento de espírito. E qual que é a diferença de uma para outra? A palavra de sabedoria é quando Deus traz uma revelação para a igreja, e dentro daquela revelação, Deus dá uma direção para você agir. Por exemplo, você lembra quando José ele interpreta os sonhos do faraó? O que ele faz? Ele traz a interpretação daqueles sonhos, mas junto com a interpretação ele traz o quê? Ele traz uma orientação. Então, quando tem essa revelação na igreja, eu já recebi algumas revelações, ela pode ser uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento também. Porque a palavra de conhecimento, isso é muito comum no meio evangélico, as pessoas começam, eu já fui usado algumas vezes nesta área também, e me traz aqui a memória, uma vez que eu fui pregar lá em São Vicente, quando o pastor Décio era pastor daquela igreja. Eu não tenho muito esse costume, os irmãos me conhecem. Mas naquele dia pregando, num domingo naquela igreja, tinha uma mulher que o Espírito Santo me fazia olhar para ela direto. Eu lembro que ela era oriental, não sei se ela era japonesa, coreana, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele me tomou naquele momento, eu olhei para aquela mulher e eu comecei a trazer algo da parte de Deus. Nunca vi aquela mulher na minha vida. E eu sei que depois que acabou o culto, aquela mulher começou a chorar, Deus começou a tratar com ela, mas no final do culto ela veio até mim. Veio até meio brava. Que ela disse assim: quem te contou a minha vida? Quem foi o irmão aqui da igreja que chegou até você e falou o que eu estava passando? Mas irmão, não conversei com ninguém. E eu tive que explicar para ela porque ela não era crente. Aí eu vou ler lá em Coríntios 12, 13, no 14 também, principalmente no 14, no final, fala que quando o incrédulo ele entra na igreja e ele recebe ali uma profecia, os segredos do seu coração ele é revelado. Porque a revelação ele tem isso. Eu tive que explicar para ela, foi o Espírito Santo que foi falando, eu não te conheço, eu nem sei quem você é, e Deus tratou com ela.
Então, a palavra do conhecimento, ela vem nas nossas vidas de várias formas. E o Espírito Santo, ele me leva agora, lá em Atos 27, sobre o naufrágio de Paulo. Quando Paulo, ele chega ali para o capitão do navio e ele disse, olha, eu vejo. Quando Paulo fala assim, eu vejo, ele fala assim, eu sinto, eu estou sentindo. Porque às vezes você começa a sentir algo que é muito forte. Você já teve essa sensação? Você sente, você fala, olha, não vou falar porque vai que é da minha carne. E aquilo começa a te incomodar, o Espírito Santo ele começa a te incomodar e fala, vai lá e fala. E você chega e fala, olha, não sei, mas eu vou te falar algo que está no meu coração. Posso? Você permite? A pessoa fala, permito. E você começa a entregar aquilo que Deus está colocando no seu coração. E Paulo disse para aquele capitão, olha, eu vejo que esta viagem vai ser muito penosa para as pessoas e para o navio. E disse que aquele comandante, ele não ligou muito para o que Paulo falou, e seguiu viagem. E a gente sabe o que aconteceu, né? O navio se perdeu, aquelas 270 e poucas pessoas tiveram que sair a nada ali para a ilha de Malta, e foi um grande prejuízo. Só que Paulo, ele teve a palavra do conhecimento, ele teve a palavra de sabedoria, porque ele deu um conselho, olha, não faça isso. Vamos ficar aqui mais um tempo, porque essa viagem vai ser penosa. Mas no mesmo texto vai dizer, em Atos 27, que ele teve uma visitação de um anjo. Ele vai falar assim, olha, esta noite o anjo do Senhor apareceu a mim, e ele disse que não vai se perder nem um fio dos nossos cabelos, somente a carga e o navio. O que foi isso que Paulo recebeu? Ele recebeu discernimento de espíritos. Então, quando a Bíblia fala de discernimento de espírito, é quando você começa a enxergar algo além da sua visão natural. Eu não sei você que prega, mas geralmente, não muitas vezes, sou pouco convidado, já fui mais, hoje menos, para pregar em outros lugares. Mas às vezes você vai pregar numa igreja, e você senta ali na igreja, você começa a orar, a buscar, e você começa a sentir aquela igreja, o que aquela igreja está passando. Não sei se alguém já teve essa experiência, os irmãos que pregam, mas isso é quase que normal. E às vezes eu sinto quando há um peso, eu sinto quando tem alguma coisa errada, e às vezes eu não consigo explicar, mas aí eu vou na palavra, a palavra começa a ir numa outra direção, e através da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vai me mostrando aquilo que está acontecendo dentro da igreja. E é normal alguém chegar para mim depois e falar, parece que você conversou comigo. Parece que você esteve conversando comigo aqui esta tarde ou esta semana, parece que eu te falei o que estava acontecendo na igreja, não é que a pessoa me falou, mas alguém ministrou ao meu espírito, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar e começa a trazer revelações para a igreja dentro da palavra. Então, através da ministração, olha quantos dons, você já parou para pensar quantos dons, só aqui, numa pregação o Espírito Santo pode trazer, ele pode trazer profecia, ele pode trazer variedade de línguas, interpretação, ele pode trazer uma palavra de sabedoria, uma revelação para você, quando você sai da sua casa e fala assim, Deus, eu preciso de uma direção, eu vou na tua casa hoje, Senhor, e usa, eu não sei nem quem vai pregar, mas traz, Senhor Deus, uma palavra que me dê um direcionamento, como eu devo me comportar, como eu devo agir. Essas orações deveriam ser normal para nós. Ontem minha esposa me mostrou lá um áudio da pastora, falando da situação do pastor, eu fechei os meus olhos, terminei de ouvir o áudio, eu falei, vou para o quarto. Fui para o quarto, dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te direcionando. Aí você ora. Aí você chega na igreja e você sai até mais leve, né? A irmã não está aqui que falou, que esteve aqui no outro culto. Olha, irmão, eu tirei o peso. Quinta-feira passada eu ministrei sobre lançar, né, o nosso fardo, pegar o fardo de Jesus que é leve, que é suave. Ela falou, olha, depois do culto eu saí leve. Por quê? Porque às vezes você faz uma oração
E aqui no culto, o Espírito Santo de Deus, ele começa a falar aquela situação que você orou. Irmãos, não é tremendo isso? Para mim, eu acho fantástico, é glorioso, independente se sou eu, se é os irmãos que pregam, nós temos muitos pregadores aqui. Eu lembro o dia que o Alex ali, o esposo da Sabrina, pregou, e era exatamente a situação que eu estava passando, e eu fiquei dando risada ali, eu falei, Senhor, glória a Deus, porque Deus usou a vida dele para falar comigo. E a gente fica feliz, irmão, nós temos que ficar felizes quando Deus usa alguém nos dons espirituais aqui na igreja. Hoje eu tenho que ficar no ensino, eu tenho que me segurar aqui porque é ensino, mas às vezes vem. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está neste lugar e ele começa a usar os dons. Então você consegue entender que quando tem uma profecia na igreja, geralmente são esses dons de revelação? E tem dons tremendos, né? Uma vez eu estava lá na sede, foi um irmão pregar, não lembro o nome dele, e ele começou a falar com uma irmã, e ele falou assim, olha, para você saber que é Deus na sua vida, abre a sua bolsa, dentro da sua bolsa tem uma bolsinha ali com onde você guarda seus dinheiros, as suas moedas, e você vai abrir e você vai contar, tem exatamente tal valor. E ela abriu e tinha o valor ali dentro. Não é para você ficar, meu Deus. Por quê? Porque é um dom de conhecimento que Deus deu para aquela pessoa. E nós precisamos, irmãos, eu não sei se ativar os dons é a palavra certa, talvez eu esteja falando uma besteira muito grande aqui, mas nós precisamos usar os dons que Deus tem colocado nas nossas vidas. Porque às vezes a gente fica atrás desses 3 aqui, ó. Esses aqui, meu Deus, como a gente quer. Dons, aqui a gente colocou dom de cura, mas se você for ler o texto, está no plural, né? Está dons de cura, não é isso? Você pode ler aí na sua Bíblia. Dons de cura, a gente podia até corrigir aquilo ali depois. Dons de cura. E a gente precisa mesmo. Porque nós precisamos curar os enfermos. Nós precisamos orar para que esses dons sejam ativados, não sei se essa palavra está certa, mas para que as pessoas entram neste lugar enfermos e saiam curadas. Então nós precisamos buscar os dons de cura. Nós precisamos orar, é uma área que eu não já fui usado, sou usado às vezes, não é algo que, nossa, acontece, vem orar comigo que eu vou orar, o paralítico vai andar, o cego vai enxergar. Não, ainda não tenho. Deus pode me dar esse dom, essa capacitação? Pode. Mas para mim ser usado nesta área, o que eu preciso fazer? Buscar da presença de Deus. Mas não quer dizer que Deus vai usar só a minha vida para curar, eu já disse isso. Às vezes Deus vai usar aquela irmãzinha, que ninguém dá nada, que fica sempre quietinha ali na igreja, aquela irmã, ela pode ser usada por Deus para curar. Por que tem que ser o pastor? Ou o presbítero? Ou o evangelista? Ou o diácono? Não, Deus pode usar todos para curar. Eu lembro que uma vez veio uma irmã na igreja, foi até lá na sede, ela tinha 3 ou 4 filhos, sabe aquelas irmãs que tem um filho atrás, todo encarregadinho, encarrilhado, né? Parecia uma escadinha. E ela disse, irmão, ora pelos meus filhos, estão todos com febre. Todos. Não sei mais, estou desesperado, está tudo doente, febre. Mas eu trouxe aqui na igreja para o senhor orar, pode ungir elas? Claro, irmã, posso ungir. Peguei lá o azeite, ungi aquelas, não lembro se era 3 ou era 4. Orei por elas. Ela foi embora com as crianças. No outro culto ela chegou para mim, irmão, você acredita? Que bênção. As febres cessou de todas elas. Todas elas. Mas tem hora que eu vou orar pelo meu filho que está com febre. Você acha que eu não tenho esses questionamentos também? Eu oro por ele, coloco ali o azeite, eu tenho na minha casa, mas a febre não baixa, irmão. Eu tenho que correr, Sabrina, para o hospital com a minha esposa de noite, né? Às vezes para tomar uma injeçãozinha, um remédio, pegar um antibiótico e não baixa. Eu falo, Deus, eu orei pela irmã lá, os 3 filhos foi curado, e agora eu oro pelo meu filho, Deus, e ele não é curado. Às vezes é, mas às vezes eu tenho que levar para o hospital.
O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não tem que se culpar quando algo não dá certo. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, Deus quiser pegar alguém aqui agora, levar lá no pastor Miguel, põe a sua mão com azeite ali, um presbítero, Deus pode usar e pode curar. Eu lembro do Alex, já falei isso aqui, ele estava lá na UTI, todo entubado, eu subi sozinho, minha esposa ficou lá numa das portas do lado de fora, cheio de gente em volta, peguei o azeite na minha mão, escondidinho ali, e estava lá entubado, nem sabia que eu estava lá, coloquei a mão na cabeça dele, orei e falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode tirar o teu servo desta UTI, desta cama. E estava difícil, Alex. Peguei a minha esposa lá fora, o meu filho estava o Tiaguinho. Às vezes eu tenho umas coisas que é assim, crente é meio, né, você sabe, né? Às vezes é loucura para o mundo. Falei, Marina, vamos orar? Lá fora. Peguei o Tiago, peguei a mão da minha esposa, fiquei na calçada. Senhor, vai visitando cada quarto desse hospital, vai visitando meu irmão Alex, que está lá, estavam os irmãos lá orando também pela vida do Alex, lá, muito abençoado, mas eu fui lá fora, eu ia para cima, eu ia para baixo, Senhor, vai curando o Alex, Senhor, vai visitando cada leito, cada enferma aqui nesse hospital. Meu sogro também estava enfermo ali na UTI, os médicos já não davam esperança, né, naquela situação difícil, não sabia se podia operar, se ele ia aguentar uma cirurgia no coração, mas eu estava de máscara, né? O hospital tem que estar de máscara, fui lá fora do hospital também com a máscara e comecei a orar, Senhor, vai visitando a vida do meu sogro, vai curando a vida dele, Senhor, os médicos têm falado isso e aquilo, mas eu creio que o Senhor pode visitar ele nesse instante, curar ele, tirar ele desta UTI, oh Senhor Deus, eu não aceito esta palavra, todo espírito de morte está sendo repreendido agora, em nome de Jesus, e orei. Nós podemos fazer o mesmo por pastor Miguel, falar, Senhor, visita, você pode estender as suas mãos agora, Senhor, visita ele neste leito agora, Senhor, naquele hospital, ou Senhor, naquela UTI, Senhor, em nome de Jesus, vai visitando o teu servo com o teu poder, toda enfermidade, todo espírito contrário, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, e declaramos vida, declaramos saúde, declaramos vitória, declaramos bênção, declaramos, Senhor Deus, que o teu poder seja manifesto na vida do pastor Miguel, não importa o que os médicos dizem, mas eu creio no médico dos médicos, que é Jesus, visita ele agora, Senhor, vai trabalhando, vai manifestando a tua glória, estende as tuas mãos, Senhor, cura o teu servo nesse instante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio. Deus maravilhoso. Isso é exercer, irmão, os dons que Deus colocou na tua vida. Você tem um valor muito grande, para de se sentir pequeno, que você não pode, irmão, a tua oração é poderosa. Porque ela é feita no nome de Jesus, neste nome que é acima de todo nome nos céus e na terra. Creia. Então vamos orar pelos dons de cura. Mas às vezes nós precisamos ter fé, dom da fé. Não uma fé natural, aquela fé que todos nós temos quando aceitamos Jesus. Nós temos uma fé. Mas este dom da fé é como se fosse, como que eu posso dizer aqui, colocar em palavras que o Espírito Santo está nesse turbilhão dentro do meu coração, é como se fosse uma turbinada. É Deus te pegar ali numa situação que você fala, Senhor, não tem jeito. E Deus começa a colocar uma fé na sua vida tão grande. E através desta fé vem uma paz tão grande, que você vai ter uma fé necessária para receber um milagre. De vez em quando eu vejo uns vídeos lá no Instagram, principalmente da década de 50, lá uns irmãos que era muito usado na área da cura. E às vezes eram levados umas pessoas em maca, praticamente mortas, moribundas. E aqueles irmãos com uma ousadia tão grande orava por aquelas vidas e
Aquela vida que não andava faz tempo se levantava, irmãos. O câncer era curado. Foi manifesto o dom de cura? Foi. Mas também foi manifesto o dom da fé, porque aquela pessoa que estava ali naquele leito, ao receber aquela palavra daquele homem que diz, levanta e anda, ele também teria que usar a sua fé para se levantar e andar. Quando Pedro chega ali para o paralítico no templo formoso e fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. Se aquele homem não se levantasse, ele ia continuar paralítico. Mas diz que ele deu um salto. Ele não simplesmente levantou, ele deu um salto. Isso, meu irmão, é usar a fé. Sabe Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando é lançado na fornalha? Fala, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Se quiser nos lançar na fornalha, pode lançar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E foram lançados. 7 vezes mais, eles morreram? Não. Porque a fé foi ativada e através deste dom da fé, que colocou ali aquela pessoa em evidência, o nome do Senhor foi glorificado. Então tem épocas ou momentos na nossa vida que a nossa fé precisa receber esse upgrade, esse boom, essa ativação, essa força. Sabe quando você vai lá e o celular está lá 10% de bateria, você coloca ali na tomada e vai subindo 20, 30, 40, até chegar ao 100, você precisa às vezes ter esta fé, que não é uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural no poder de Deus. É aquela fé que nós falamos, Senhor, essa igreja vai crescer, e eu quero ver milagres, Senhor, acontecendo aqui neste lugar. Eu posso ter uma fé mais ousada? Eu quero ver, Senhor, paralítico entrando aqui, paralítico, mas sair andando. Eu quero ver, Senhor Deus, alguém entrar com uma perna menor do que a outra e a gente orar e aquela perna crescer, ficar igual. É difícil. Tem gente que olhou assim para si mesmo e falou, Deus, não sei se eu sou capaz de uma coisa dessa não. Você não é mesmo. Nem eu sou capaz disso. Porque todo milagre que acontece na igreja é para a honra e glória do Senhor. Então, acho que só faltou a operação de maravilhas, né? Acho que eu falei todos. Falei profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, dom de cura e agora operação de maravilhas. Esse é muito fácil de explicar, mas de se viver também, né, não é tão simples, né, porque milagres não acontecem toda hora, você concorda? Senão não seria milagre, seria algo comum, corriqueiro. Mas essa operação de maravilhas é quando algo acontece além do natural. Por exemplo, vamos usar o ministério de Jesus. A operação de maravilhas no ministério de Jesus. Quando ele acalma a tempestade, que ele fala, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. O que aconteceu? Se acalmou. É uma operação de maravilhas. Quando Jesus ele anda sobre as águas, é uma operação de maravilhas. E por que eu estou falando de Jesus novamente? Porque todos os milagres que Jesus, preste atenção, todos os milagres que Jesus realizou aqui nesta terra, Ele realizou como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Mas Ele se esvaziou, Ele deixou a sua glória um pouco de lado. Ele continuava sendo Deus, mas Ele, aqui na terra, Ele era um homem perfeito, né? Ungido do Senhor, que realizou todas aquelas obras na unção do Espírito Santo. Por isso que Ele é o Messias, ungido, ou Cristo em grego, e Messias em hebraico, é a mesma coisa, é um ungido do Senhor. Então tudo que Jesus realizou aqui nessa terra, Ele realizou como homem. Por isso que Ele disse, olha, e vocês realizarão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai.
Porque pensa comigo, se ele realizasse essas obras como Deus, eu ia conseguir realizar essas obras aqui nessa terra? Não. Mas como ele realizou como um homem cheio do Espírito Santo, se eu for cheio do Espírito Santo de Deus, eu posso realizar também. Então, Jesus usou os dons de operação de maravilhas, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens. Foi o quê? Uma operação de maravilhas. Jesus usou o ministério de cura. Sim, quantos enfermos ele curou? A fé então, irmãos, a fé de Jesus era uma fé sobrenatural, ele confiava em Deus tremendamente. Mas mesmo tendo tudo isso, ele se afastava um pouco, ele subia nos montes, ele ia orar, ele ia buscar a presença de Deus. Na hora de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Então, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser como Jesus também. Porque, eu acho que eu não expliquei isso, mas 5 minutinhos eu posso explicar também. Existem talentos naturais, dons espirituais. Então, o talento natural é algo que eu sou muito bom em fazer em alguma área. Não sei agora, irmão, não sei se sou bom em alguma coisa natural, mas às vezes alguém aqui é bom na cozinha, em desenho, tem uma voz tremenda ali para louvar, né, para aprender instrumentos, autodidata, mas isso é um talento, é um dom natural. Posso até dizer assim, um dom natural, você é muito bom nisso. Mas quando eu falo de dons espirituais, já é algo mais além. Porque é algo que é dado pelo Espírito Santo, não tem a ver com o seu talento natural. Ele pode usar este talento? Pode. Às vezes tem um professor que ele pode dar aula numa escola, e ele vem aqui na igreja e ele ministra tremendamente bem também. Mas também pode ser que ele dá aula na escola, mas ele vem aqui na frente, começa a ministrar e as pessoas até dormem, não vê a hora de acabar. Fica olhando para o relógio, olhando. Quando as pessoas começam a olhar para o relógio, olhar para trás, a gente já sabe que está na hora de acabar. Está cansativo. Então, por quê? Porque não é o dom daquela pessoa trazer este ensino para a igreja. Mas Deus pode pegar este talento natural que você tem e potencializar para a glória de Deus. Às vezes ali as pessoas é boa ali na computação, na mídia, a Ângela coloca ali imagens tremendas na internet, que de vez em quando eu acompanho também, imagens ali de edificação, que ela preparou ali, é um talento natural que ela tem, mas que através da unção do Espírito Santo está alcançando vidas. E Deus pode usar esses talentos que você tem também para alcançar vidas através dos serviços, dentro da igreja do Senhor. Então Jesus, ele teve discernimento de espíritos? Teve. Não teve? Quando chegou lá o endemoniado gadareno, com aquela legião de demônios, Jesus sabia que era uma legião que estava lá dentro. Como é que ele sabia isso? Através do discernimento de espíritos. Ele teve palavra de conhecimento? Teve. Várias. Mulher samaritana, chama o teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e esse que agora você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que ela diz? Senhor, vejo que é profeta. Palavras de sabedoria. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele começa a explicar o processo do novo nascimento. Variedade de interpretação de línguas, não aparece na Bíblia Jesus falando em línguas. Mas eu vou lá em Marcos 16, Jesus fala, né? E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e não vos farão dano algum. Então, Jesus falou sobre a variedade de línguas. Então, se Jesus profecia, não preciso nem falar, né? Lembra os guardas quando foram prender Jesus? Tinha uma ordem dada para prender Jesus, mas quando escutaram Jesus falando, voltaram de mãos vazias. E as pessoas perguntaram lá aos líderes judeus, por que vocês não prenderam Jesus? E os guardas falaram, porque nós nunca ouvimos ninguém falar como este homem fala. Profecias. Quantas profecias, dons de revelação Jesus trouxe, né? Sobre o templo, a destruição do templo, sobre a grande tribulação, Mateus 24. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo.
Então vamos pegar, hoje a gente vai ficar só aqui, tá? Para não cansar a igreja também, porque eu já vi que vocês estão ficando cansados também. Então, num outro culto a gente vai continuar aqui, ó, dons de serviço, dons ministeriais, tá bom? E talvez outros textos também. Mas ore, se coloque de pé. Ore, para que o Senhor venha usar a sua vida nos dons espirituais. Não fale mais, Senhor, eu não tenho nenhum dom. Mas ore diferente, fala, Senhor, qual é o meu dom? Entendeu a diferença? Não é uma oração, Senhor, eu não tenho nenhum dom. Não, isso você não vai orar mais. Tudo bem? Você pode levantar a mão que você não vai mais orar desta forma? Mas você vai perguntar, Senhor, qual o meu dom? Aonde eu posso ser usado, Senhor Deus, com esses dons? Porque o Senhor te deu dons. Não importa a sua idade, não importa o que você exerce na igreja, nem todos são aqui cooperadores, diáconos, não são aqui os fixos aqui na nave da igreja, mas você pode ser usado ali com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, na cozinha, em outras áreas. Você pode exercer dons dentro da igreja de serviço. Você pode ser útil para a igreja em várias áreas. Mas use os dons e os talentos que Deus colocou na sua vida. Nem que seja um. Não faça como aquela parábola que Jesus ensina, que o homem pegou aquele um talento, enterrou o talento. Não enterre o talento que Deus te deu. Se Deus te deu 5, multiplique eles. Se Deus te deu 2, multiplique. Se Deus te deu 1, use. Use na proporção da fé que Deus colocou na sua vida. E até mesmo a fé, ela pode crescer. Você pode buscar de Deus uma sabedoria maior, um conhecimento maior, uma fé maior, para que Deus venha trabalhar na sua vida. Não seja acomodado. Irmãos, chegou a hora de nós... Sobe mais um degrau. Olha que o Espírito Santo fala ao meu coração. Oh Jesus, eu creio. Você vai ficar nesta posição quanto tempo? Você vai ficar parado nessa mesmice quanto tempo? Olha lá para fora. Saia da caixinha de cimento. Olha lá para fora. Olha, os campos já estão brancos, prontos para serem colhidos. Você só precisa usar os dons que Deus já colocou na sua vida. E aonde você estiver, seja luz, seja sal. Vamos orar um pouquinho aqui na frente? Você que quer usar, Senhor, eu quero usar os dons que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu vou encerrar, se os irmãos quiserem desligar ali também. Presbítero, quer dar algum recado antes de nós encerrarmos? Domingo não é a ceia, é o culto normal, né? Culto normal, ainda é o último domingo. Então, vamos orar pelo pastor Miguel, continuar orando pelo pastor Miguel. Amanhã oração, né, Fran? Obrigado, Fran, Deus abençoe. Amanhã oração, venham, vamos orar pelo pastor Miguel, Deus vai dar vitória. Tem irmãos que nós precisamos orar também, o Ricardo da Cláudia, né? Vamos orar pelo Ricardo da Cláudia, eu tenho orado por ele, peço a tua ajuda também. O Décio, Deus já fez a obra, glória a Deus, aleluia. Pastor João, Deus está fazendo a obra, glória a Deus, aleluia. Pastor Miguel, Deus está fazendo a obra, glória a Deus, aleluia. Já vamos glorificar a Deus, porque a vitória vai ser grande no nome de Jesus. Você que tem essas dúvidas sobre dons, vem aqui na frente. Vou pedir ajuda para você, meu irmão, que fala em línguas, você que tem esse dom também, vem aqui na frente, vamos orar. Pode vir, vem aqui na frente, se os irmãos quiserem encerrar, já está encerrado o culto. Se você